Que ótimo. Boa noite. Quem está chegando agora para acompanhar a nossa live. A nossa live de hoje que tem como tema leitura literária na formação escolar. Boa noite, Rubinal. Boa noite, Bárbara. Como Você você me ouve está? direitinho? Estou te ouvindo sim. E do lado de lá, você me ouve? Tranquilo. Eu acho que eu estou ouvindo Ótimo. a minha voz. Sim. Tá bom a minha voz aí, tá, né? O Está áudio? sim. Sim, sim. Pronto, eu estou vendo que nossos convidados já estão chegando. Gostaria de Exatamente. dar boa noite, agradecer aí a presença, né, dos participantes. Hoje nossa live tem como tema leitura literária na formação escolar, né? E hoje nós vamos falar hoje desse desafio que é despertar a leitura em nossos jovens através de obras de literatura. E a gente vai ter uma participação especial aí de uma da nossa professora de literatura, Piedade Santana, né, Rubinaldo? Exatamente. E, Bárbara, e a gente vê assim que a literatura descortina o conhecimento, né, para as crianças, para os jovens e para os adolescentes e para todos nós, né? Eu acredito, Bárbara, que a palavra é o caminho para a gente conhecer, para a gente perceber, né? Para a gente entender o outro. E a literatura nos mostra muito bem isso. Quando eu falo, eu já lembro das aulas da nossa querida Piedade, né? Que eu passo e vejo os meninos ali, eles leem além do texto, eles vão até o contexto, né? Eles vão até o contexto, eles se identificam, eles conseguem fazer uma liga com o dia a dia, com o cotidiano. Então, eu acho que isso é muito importante para a formação dos nossos jovens, para a formação das nossas crianças e dos nossos adolescentes, né? Descortinar o conhecimento por meio dessa leitura. Isso é interessante que você traz, porque a gente precisa também ter essa noção de como trabalhar a literatura na sala de aula, no sentido de que ela torne algo interessante para o aluno, né? Porque Exatamente. a gente percebe que muitas pessoas se queixam que quando aprendeu literatura era meio que uma coisa forçada, era algo só visando nota, não tinha nada assim de atrativo, né? E aí acaba que em vez de atrair o aluno, afasta. E fica aquela coisa obrigatória, aquela coisa engessada. E a gente não cria, não consegue criar aquele gosto, né? Porque a ideia, Exatamente. ela é tão importante, a literatura, que ela se constitui como uma disciplina. Né? Sim, sim. Então, mas aí a gente precisa fazer todo esse trabalho, né, para poder que o jovem se sinta atraído. Exatamente. E é tão emocionante, Bárbara, a gente vê porque a criança, né, ela começa lendo imagens, né? Ela começa fazendo a leitura daquelas imagens. Depois ela vai fazendo a leitura de letras. Depois ela vai fazendo a leitura de textos. E por último, ela já está fazendo a leitura de contexto, né? Então, eu acho que a literatura ela encaminha muito bem a criança, o jovem e o adolescente por esse viés aí, né? De você ler o contexto, de você ler o outro, de você perceber e entender e conseguir, como eu disse anteriormente, fazer essa liga com o seu cotidiano, né? Fazer essa liga com situações corriqueiras. Eu acho isso muito importante. Olha, isso muito bem. Eu estou já vendo aqui alguns professores entrando, Guinho, já entrou Marcela, professor Francisco, boa noite. O tema da nossa live de hoje é leitura literária na formação escolar. E hoje a gente vai trazer aqui para falar um pouco das atividades que nós desenvolvemos na escola, a professora Piedade Santana, para falar dessa experiência que ela desenvolve aqui na escola, no CNSP. Piedade, você quando chegar aí pode já dar um sinal para a gente, viu? Exatamente. Esse E a- público que a gente agradecer aí a manifestação do povo no privado, dizendo que está gostando.
E agradecer o E, carinho de todos aí por estar abraçando esse projeto das nossas lives sobre leitura. O nosso café com leitura, né, Rubinal? isso, e aí a gente já pede que você fique, né, para esse deleite aí com as palavras, né? Como já dizia Platão, que a linguagem cura, né? A linguagem é o remédio e a palavra cura. Então fique conosco, né, para esse momento aí riquíssimo. E nós já sabemos aqui que vocês são nossos companheiros, né? A gente olha assim e sempre vê aqueles companheiros que estão conosco, né? Aqueles companheiros que abraçaram essa causa, aqueles companheiros, né, que estão vendo que a leitura é o brilho, né? Que a leitura é aquela luz assim que quando a gente está um tantinho na escuridão, a leitura chega e nos ilumina, né? Eu digo isso, Bárbara, porque às vezes quando a gente está inquieto com alguma situação do nosso dia a dia, aí a gente se acalenta por meio de um livro, né? Por meio de uma leitura. A gente senta ali no cantinho e vai ler, e aí a gente termina se desconectando aí desse mundo real e a gente adentra ali naquele mundo da narrativa. Eu acho que isso é uma porta de saída muito grande para esse momento que nós estamos vivenciando agora, né, Bárbara? Exatamente. Importante a gente frisar isso, né? Porque quando a gente traz as nossas experiências Isso, de leitura e as atividades que a gente desenvolve na escola, é no sentido de que possa é, realizar também em suas casas, né? A ideia da gente exatamente. trazer essa live, não somente a gente apresentar, porque é possível através das atividades que a gente desenvolve, mas incentivar o hábito da leitura Exatamente. do pai, da mãe, do irmão, ou do público de um modo geral, porque é possível. A gente desenvolve aqui atividades que podem ser desenvolvidas também em casa. Piedade É, está chegando aí, eu já estou vendo que ela isso, sinalizou, já chegou. E aí, Bárbara, assinou para a gente. a gente salienta para os pais que o momento de leitura da criança começa quando ele escolhe o livro e pede para o pai contar a história, né? Ali ele já está lendo, né? Então a gente já deve aproveitar esse momento aí. A criança apontou para o livro e pede para o pai contar a história. É o primeiro contato, é a primeira leitura que ele está fazendo. Então, acredito que isso é muito importante na formação leitora, né, da criança. Isso é muito importante para despertar e aguçar esse interesse pela leitura. Então, Bárbara, eu vou me Com despedindo, vou ficar certeza. aqui nos bastidores, só babando aqui com tantas palavras bonitas, com tantas contextualizações, com tantas situações que sairão aí nesse bate-papo. E peço aos colegas mais uma vez que fiquem conosco e participem, interajam, que a gente quer isso, a gente quer um momento vivo, né, Bárbara? Isso, a ideia aqui é interagir, é ser dinâmico e é encaminhar o leitor, né, ou possível leitor, se ainda não é e tem desejo de ser, encaminhar o leitor no viés da leitura, no sentido da leitura. Exatamente. Rubinaldo vai sair, mas vai retornar para um fechamento, Eu né, só vou vai ficar sair nos da tela, bastidores. mas eu vou ficar por aqui, né, que eu não vou perder. Em hipótese alguma, eu vou perder um momento desse. Só estou saindo da tela, mas vou lá para a plateia. Volto já já. Um cheiro. Cheiro, Rubinaldo, até mais. Até. Vamos bater um papo hoje com a nossa professora Piedade Santana. Ariela! Ai, Oi, oi. eu, eu já rolou muito sentimento com esse fundo aí, olha. Quanto livro aí, Olha, depois não teria. fale. Mulher, pois é, eu tô testando, tem mais aqui. Eu tô testando um equipamento novo. A gente agora, com esse negócio tecnológico, eu tô com o meu celular pendurado aqui de uma parada que eu espero que ele funcione para aguentar até o final desse nosso bate-papo. Deixa eu começar te desejando assim, uma boa noite das pessoas que estão acompanhando essa live. E aproveitar e parabenizar essa iniciativa brilhante sua e do meu colega Rubinaldo, que é um profissional que eu admiro muito. Então, eu quero parabenizar vocês por essa iniciativa linda, que ideia brilhante.
que dedicação tão necessária que é essa do mundo da leitura, de incentivar a leitura, ou de discutir caminhos que façam a gente partilhar a leitura, porque o gostoso de ler e de viver uma experiência é isso, é partilhar com alguém. Um prazer, viu, Bárbara, estar aqui com vocês hoje. Prazer todo nosso, boa noite, agradecemos também o convite. A proposta dessa live é uma parceria, né, de todos nós, educadores da escola, que nos empenhamos, e a ideia da gente trazer também as atividades que a gente desenvolve, porque a gente sabe que não é fácil, a gente vai falar aqui hoje também que é um desafio, né, fazer com que os jovens são atrativos pelas obras literárias, pela leitura. E nós temos vários trabalhos aqui que você hoje vai apresentar um deles, que os nossos professores desenvolvem na escola, no sentido de incentivar a leitura, no sentido de que a gente cada vez mais se aproprie, né, desse objeto livre e que tem muito a contribuir na vida do sujeito, na vida de todo cidadão. Então, assim, a gente agradece a sua participação mais uma vez, tá? Já estou gostando aqui, a gente estou aqui meio uma biblioteca, a minha daqui, a sua daí. E eu estou vendo que esse papo hoje vai ser muito gostoso. Pois é, na verdade eu acompanhei algumas quartas-feiras aí vocês, e aí eu disse, ai meu Deus, esse povo que coleciona livro, a gente tem que mostrar a nossa coleção. Na verdade, a gente fica pensando nesse ambiente que a gente também tem essa vontade de passar para as pessoas que estão nos assistindo, que tem essa experiência, né, da leitura, mas aqueles também que não tem tanto assim, é o nosso mundo, é o nosso universo, é aquilo que a gente gosta de fazer, todo mundo tem algo que se interessa bastante, é muito bom a gente falar sobre coisa que a gente gosta de verdade. Com certeza. E você fala uma coisa interessante, porque às vezes, nós educadores, nós temos que ser também incentivadores, e a gente está vendo aqui, mostrando aqui, né, que a gente, então, assim, a gente precisa ser inspiração para essa garotada aí, para os jovens também da nossa comunidade, da escola e da nossa comunidade. Verdade, hoje eu vou começar hoje com uma inquietação, assim, para não bate-papo. Conceição Evaristo, ela é uma escritora negra, né, da literatura brasileira, e ela traz uma frase bem interessante a respeito da leitura. Essa frase, inclusive, está aqui me olhando, eu olhei para ela assim e disse, vou começar com ela hoje. Você fala em Conceição Evaristo? Sim. Tem livro de Conceição Evaristo? Não, eu tenho sobre leitura e relações étnicas raciais. Pode falar. Pronto. Então, tem uma frase de Conceição Evaristo que ela diz assim, a leitura me prepara para o mundo. Eu acho tão forte isso, porque quando a gente fala dessa questão da leitura, ela tem uma função social, né? Ela tem uma função social, as obras literárias, as obras de literatura. Eu estava agora há pouco conversando com o Rubinaldo, que as obras literárias eram tão importantes que se tornou uma disciplina, né, nas instituições, tanto na educação básica como no ensino superior. É uma disciplina. E a gente sabe que hoje é um desafio aí, com o advento das tecnologias, com a questão, né, das redes sociais, é um desafio tamanho tornar o hábito da leitura de obras literárias, né, aos jovens. Por outro lado, a gente sabe que também a gente precisa, então, para enfrentar esse desafio, buscar caminhos, né, para que a gente consiga atraí-los. Né? Então, nós como educadores, eu acho que é uma sede que nós temos a todo momento. Esse projeto que a gente está aqui na sala de aula é como a gente incentivar a leitura de obras literárias, como a gente incentivar a leitura de clássicos que são necessários aí para os exames, também para preparar esse jovem para a sociedade, porque é algo que é além da sala de aula, né? Como incentivar a leitura? Como não somente falar de leitura no âmbito histórico, né? Preciso apresentar essa leitura para esses meninos, para que eles consigam ter um senso crítico, para que eles se familiarizem, para que eles sejam jovens leitores. Então, é todo um arcabouço aí que tem por trás disso, não somente apresentar uma obra literária,
e fazer com que aquilo ali seja uma atividade de avaliação para nota, fazer que seja para não se tornar algo desinteressante, né? E você traz em sua disciplina na escola várias atividades, né? Eu acompanho o planejamento e eu acho que as atividades que você desenvolve está muito nessa perspectiva, né? De tentar quebrar essa coisa de não ser algo desinteressante para poder tornar algo atrativo. Então, eu queria que você falasse aqui um pouquinho dos mecanismos que você utiliza através das obras literárias para interpretação de texto, as metodologias que você utiliza através da tecnologia, né? São várias, eu vejo que são rodas de leitura, trabalho de declamar poesia, são várias coisas que você desenvolve bem interessantes. E eu queria que você trouxesse para a gente aqui um pouco, porque, como a gente disse, não é só sala de aula, né? Para que a gente possa também poder realizar essas atividades em nosso âmbito familiar, em nosso âmbito social, né? Porque é possível. Conte para a gente aí um pouquinho das atividades que você desenvolve nesse aspecto, Piedade. Olha, deixa eu só situar esse pessoal que está aí ouvindo a gente, esse pessoal que vai chegando. Bárbara me disse assim, olha, nós vamos fazer um bate-papo e a gente vai conversar sobre leitura e você vai falar aí, vai trazer algumas de suas leituras, vai falar um pouco da sua prática com os meninos de leitura e a gente fica assim imaginando realmente quanto a gente caminha, né, Bárbara? A gente caminha e nós somos uma equipe, a gente acaba dialogando e conversando de alguma forma, né? Porque, veja, você começou falando de Conceição Evaristo, aí eu olhei para cá, você achou que era o livro, mas não. Porque eu lembrei que no plano, inclusive do 6º ano, dessa unidade, eles vão ver poema, e aí eu incluí a leitura de Conceição Evaristo, e a gente vou explicar por que a gente vai fazer um casamento com um estilo de linguagens diferenciadas. Então, deixa eu começar por parte, né? Legal. Então, a primeira coisa vem da minha formação, né? Eu venho de um curso profissional de mestrado, o Prof. Letras. Eu trouxe 2 livros aqui do Prof. Letras, que é na verdade, é um programa de pós-graduação que eu defendo muito, porque, assim, eu tenho aqui um livro em mãos, que é Ensino de Língua e Literatura, Gênero Textual e Letramento, mas tem um outro aqui também produzido pelo nosso programa de mestrado, que é Multimodalidade e Hipertextos, que nós já temos textos digitais, nós temos que saber como lidar com eles. É uma modalidade que eu defendo bastante, porque são profissionais empenhados em trabalhar especificamente com o mundo da educação, da leitura e da linguagem. Agora, leitura, linguagem dentro da educação, dentro do ensino. Não é uma proposta de você trabalhar a linguagem, por exemplo, com os meninos, trabalhar a linguagem por si só na base da pesquisa, de uma forma acadêmica separada da prática. Então, o mestrado profissional em letras, que, no meu ponto de vista, eu sou assim, suspeita a falar, mas a gente defende a bandeira, né? Cada um defende a sua bandeira. Realmente é uma formação riquíssima para os professores, para os profissionais. Eu tive a honra de contar com professores maravilhosos que me formaram para olhar o mundo da pesquisa no meu âmbito de trabalho. Então, esse é o meu caminho, só para situar a nossa conversa. Então, como é que eu começo com os meninos? Geralmente, eu entendo, Bárbara, que a gente tem que lidar com um percurso, porque por muito tempo a gente se desvirtuou. Primeiro nas tradições, a gente via que nós éramos condicionados e obrigados a ler clássicos, né? Então, em um período mais distante da educação, então nós éramos condicionados a ler os clássicos, a ler a tradição hegemônica da literatura, né? Aquela que estava no cânone. Tudo bem. Depois a gente caminhou um pouquinho, caminhou. Quando a gente chegou no tempo contemporâneo, aí a gente viu também as pessoas se distanciarem dos clássicos, como você bem falou, introduziu muito bem. As pessoas se distanciaram dos clássicos, se distanciaram da arte literária, da arte da escrita, e começaram também a divulgar outra coisa, que era a leitura por fruição. Não, a gente lê porque a gente tem que sentir prazer, a gente lê porque a gente lê o que a gente gosta. E aí é quando a gente observa que nem tanto ao mar,
nem tanto a terra, né? A gente tem que buscar o equilíbrio, principalmente na escola, a gente tem que buscar o equilíbrio dessas duas coisas. O equilíbrio da gente ver as possibilidades que a tradição literária nos traz e o equilíbrio da gente buscar também aquilo que é a nossa identidade. Então, a partir disso, a gente trabalha sempre baseado para iniciar todo o trabalho de leitura em literatura, lá no CNSP especificamente, porque é onde eu desenvolvo a disciplina. A gente começa trabalhando com um conceito chamado leitura subjetiva, que não é um conceito meu, é um conceito da Annie Roxel, né? Então, é uma francesa, uma estudiosa francesa, e ela trabalha só com o conceito de leitura subjetiva. O que é isso, esse conceito de leitura subjetiva? É dizer que leitura é tudo isso, é a gente pegar um livro, é a gente entrar em uma biblioteca e encontrar uma bibliotecária com um sorriso, né, acolhedor. Aí a gente pega um livro que a gente gosta, aí a gente olha a capa, depois a gente olha o resuminho, a gente folheia, a gente cheira o livro. Isso, para Annie Roxel, é leitura subjetiva, é a minha identificação com o livro. E aí, quando a gente vai fazendo as nossas leituras, a gente vai dizendo, eu me identifico com esse livro porque eu gostei disso. Eu acho que esse livro tem a ver com a experiência de vida que eu vivi. Eu quero falar isso, eu preciso partilhar isso, porque isso me fez lembrar de Bárbara, isso me fez lembrar de Rubinaldo, isso me fez lembrar de não sei o quê. Isso é subjetivo, e a leitura tem de subjetividade, e a subjetividade preserva a fruição. Então, é o primeiro ponto que a gente tem que trabalhar realmente em qualquer formação de leitura, e aí a gente conversando com um colega hoje, o meu colega Chico estava por aí, né? Aí o meu colega Chico disse, eu preciso engatar um livro, e trabalhar com leitura. E é trabalhar com leitura não, e pegar gosto pela leitura. A questão da fruição, ela é muito verdadeira, ela é muito autêntica. A gente precisa de identidade, a gente precisa se identificar, a gente precisa sentir que o livro é pertencimento nosso. Só que quando a gente chega na escola, Bárbara, a gente não pode trabalhar só com a leitura por fruição, porque a gente trabalha com a zona do horizonte do aluno, né? Então, eu tenho um horizonte de expectativa, que é o meu mundo de conhecimento, o meu mundo de identificação. Então, nós temos o universo do jovem, de coisas que eles gostam de se relacionar, mas também a gente precisa ampliar esse universo, né? Então, não basta a gente ficar no mesmo quadrado. A nossa função enquanto educador é respeitar esse universo, reconhecer que eles têm esse universo aqui de leitura e oferecer oportunidades dele ampliar esse universo de conhecimento. Bárbara, eu lembro que eu fui ter contato com a MPB, tipo assim, Caetano Veloso, na escola, numa aula de língua portuguesa, quando a professora foi dar aula sobre metáfora e ela colocou a música Linda, de Caetano Veloso, né? Então, quando eu vi aquilo, eu que só ouvia meu pai tocando pela manhã as músicas de Chitãozinho e Chororó, nada contra, porque Chitãozinho e Chororó também é raiz, né? Mas eu que só ouvia sertanejo, que meu pai colocava pela manhãzinha, quando ele acordava. Aí quando eu vi, né? Um abraço, Felipe, meu amigo aí me acompanhando. Um abraço, saudade. Então, assim, quando eu levei em consideração que existia esse outro universo, olha, minha cabeça de uma jovenzinha que não tem acesso a grandes equipamentos em casa, que ouviu aquela letra e disse, rapaz, hoje não tem outro universo nesse mundo, meu Deus, esse universo é grande demais, né? Então, abriu as minhas possibilidades. Então, é como eu disse, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Se a gente trabalha só a leitura por fruição, a gente também não dá condições a esse aluno ou as pessoas com quem a gente está lidando em um trabalho de mediação a ampliar essa perspectiva, a ver outras possibilidades, não é? Bárbara, você vai me cortando, você está falando demais. Isso. Aí eu vi aqui que Felipe estava na live, eu lembrei, né? A gente estava conversando ano passado sobre o livro Pequeno Príncipe. Aí a gente conversando disse, eu vou colocar o livro Pequeno Príncipe para os meninos do 7º ano lerem. E aí, quando os meninos começaram a ler o Pequeno Príncipe,
eles se encantaram pelo livro, pelo livro. Professora, mas que livro legal, que não sei o quê. Tá. Mas foi um trabalho construído com eles desde o 6º ano. O 6º ano desse ano, eles não tiveram muito tempo ainda, porque a gente teve esse problema da pandemia, a gente está tendo uma relação mais distante, não é? Mas no 7º ano, eles já construíram comigo essa identidade, essa cumplicidade de discussão e de partilha. Então, o que a gente constrói em sala de aula, principalmente, Bárbara, é o conceito de comunidade de leitores. Então, é uma coisa que eu tento quebrar muito, porque quando eu comecei a dar aula aos meninos pequenos, do 6º e 7º ano, eu percebi que os meninos tinham a ideia de chamar livro de paradidático. Eu fico para morrer. Eu fico para morrer porque eu tenho a impressão que estão chamando o nome de um remédio, né? É quase que chamando de cloroquina. Eu não aguento ouvir cloroquina, eu não aguento ouvir cloroquina, eu não aguento ouvir paradidático. Por isso, meu filho, é livro. Isso aqui é um livro. Pronto, você leu quantos livros? Professora, eu nunca li livro, não. Eu só li paradidático. Olha, tem juízo uma coisa dessa? Né? Então, você mesmo reconhecer o seu pertencimento de leitura, isso é muito importante, né? E então eu trabalho com os meninos essa concepção de comunidade. Nós somos uma comunidade de leitores. Quando a gente inicia a unidade, a gente inicia a unidade com um trabalho de leitura subjetiva, eles falando as impressões que eles tiveram da obra, e aí eles podem dizer que a obra foi ruim, que a obra foi boa, justificar, não tem problema, não tem que me agradar. Tem que colocar os seus pontos de vista. Depois disso, a gente entra no segundo... Tem Isso, caso aqui, só desculpe, professora. Tem um comentário aqui de um produtor cultural de Salvador e ele está dizendo aqui assim: os estudos culturais dizem que o livro só cumpre a função quando é lido. Casa muito bem com essa questão da subjetividade que você traz, né? Estudos culturais, eu vou começar. Então, já que ele falou de estudos culturais, deixa eu mandar um beijo para esse autor que eu amo, que é o professor Carlos Magno, foi meu orientador. Você conhece, Bárbara? Então, assim, é claro que a gente tem outras raízes de literatura e sociedade, como o Antônio Cândido, né, que é a base, uma referência enorme para a gente trabalhar literatura e sociedade e ver que a arte tem a sua função crítica e a sua função formadora e humanizadora, não é? E o Carlos Magno é outro estudioso dos estudos culturais, que eu bebo muito dessa fonte, é da minha formação, dos estudos culturais, para a gente trazer a perspectiva de cultura para a sala de aula mesmo. Falando sobre esse trabalho que você falou, fala um pouco do que vocês têm feito. Bárbara, eu vejo muita necessidade, né? Eu e muitos estudiosos veem a necessidade de a gente falar, inclusive no currículo de Sergipe, BNCC, mas eu falo especificamente do currículo de Sergipe, que já está prontinho para nós. A gente percebe a necessidade de nós trabalharmos a conversação das linguagens, entre as linguagens de uma forma diferente, quando a gente percebe o cruzamento dessas linguagens. Veja, quando eu vou trabalhar poema com os meninos e eu vejo a oportunidade de se aproximar, vamos supor, eu estou vendo a necessidade, eu estou vendo o tempo se aproximando de um 20 de novembro e eu escolho a Conceição Evaristo para poder apresentar poema do meu aluno, isso é uma responsabilidade minha, essa escolha, essa seleção desse poema, não é? Mas também eu vou selecionar a Conceição Evaristo, mas eu não vou dar para o 6º ano uma Conceição Evaristo rasgada na crítica sem aproximar a Conceição Evaristo deles. Como é que eu faço isso? Eu trago um rap do Projota, mostro para ele esse lugar de fala, da etnia, entendeu? E aí eles se familiarizam e eles dizem, pois isso aí não é poesia, isso é ritmo, isso é poesia, isso é arte. E aí a gente casa com a Conceição Evaristo e aí a gente mostra para os meninos que essas linguagens de leitura, elas são casadas. E a gente precisa fazer essas referências para eles terem condições de fazer os links. Olha, isso é com isso aqui, porque se ele não tiver condições de fazer essas pontes, não é?
a gente tá fazendo reprodução, esses meninos não criam condição de... Eu não queria colocar aquele terminozinho batido, né? Aquela condição crítica, não é só isso. É realmente a capacidade de fazer ligações, fazer links com coisas que eles aprendem, com coisas que eles vivem na vida deles, mas com coisas também que eles estão aprendendo na escola e com as possibilidades que eles têm de avançar nesse conhecimento, né? Autônomo, então eles têm que ser autônomos também no conhecimento. O que você você traz aí a questão do currículo de Sergipe, e a BNCC, ela também tem trazido, tem bastante nisso, né? Da questão da gente estar trazendo também leituras contemporâneas, que é aquilo que você fala. A questão, eu trabalhei também na minha graduação, eu trabalhei com a estética da recepção, que trabalha também justamente essa questão da subjetividade do leitor. A gente precisa respeitar essa subjetividade, né? Daí você também, aí você traz essa questão da BNCC, que também está muito aí ativo, da gente estar trazendo literaturas contemporâneas, né, coisas que tá ali na vivência daquele leitor. Ele precisa conhecer aquilo que ele está, aquela questão que ele está incluído, naquela sociedade que ele está incluído. Ele precisa se ver naquela literatura, aquela questão que a gente trazia da função social, né? Então, esse viés que você traz é muito interessante, porque a gente precisa, de fato, trabalhar. Veja que você traz Conceição Evaristo para tratar essa questão. Conceição Evaristo não é uma literatura negra, né? E a gente precisa também estar trabalhando essa questão do racismo, do preconceito, para a gente estar conscientizando esses jovens, né? Então, assim, muito importante essas contribuições. Foge daquela questão que a gente vinha dizendo, de não trabalhar somente a questão da historicidade da literatura, porque isso é uma coisa que os currículos já estão abolindo, né? É preciso trabalhar nesse caminho, a realidade do sujeito, a subjetividade do sujeito, né? As problemáticas da sociedade, porque o livro tem isso de trabalhar a questão do público, do autor e o leitor, precisa estar esse tripé aí dialogando e conversando, né, Piedade? Muito bem arrumado isso que você traz. Na verdade, eu estou olhando aqui, Bárbara, você falando, e você falando do leitor, dessa nossa contemporaneidade, né? Essa nossa globalização, que dá outros formatos aos textos também. E eu estou aproveitando para ver aqui o meu eterno aluno, Daniel Jerônimo. Olha, aquela felicidade quando você vê um aluno tão maravilhoso, crescendo e prosperando. Parece que está todo mundo aqui, olha. Na verdade, aquela sensação de que a gente deixa um pouquinho de vocês, mas tenho certeza que vocês deixam um pouquinho de vocês também em nós, né? Então, beijo, Daniel. Então, olha... Dizendo que aprendeu o verbo to be com paródias, olha, que tá vendo? É ele mesmo, esse bandido. Olha, se você deixar, ele vai até lembrar da letrinha. Não é? Pelo menos o verbo to be, né? Ô, Bárbara, outra coisa interessante que a gente tem feito na escola, a gente fez isso nessa unidade que passou agora. Com o trabalho com o livro Pequeno Príncipe, e aí, minha filha, estava acontecendo o quê? Estava acontecendo as manifestações, Black Lives Matter, aquela coisa do mundo explodindo com a morte do George Floyd, aquela coisa toda. E aí os meninos, minha filha, começaram a relacionar a leitura do livro ao momento atual, né? E aí a gente aproveita para matar vários coelhos com uma cajadada só. Então, a gente pega a produção colaborativa desses alunos, então a gente tem que fazer com que eles façam uma produção colaborativa, não mais... Existem momentos das produções individuais, mas existem também os momentos das produções colaborativas. E essas produções colaborativas fortalecem a nossa identidade enquanto leitor, a nossa identidade enquanto comunidade de leitores. Pensando nisso, nós fizemos também outro trabalho fazendo a ligação entre artes. Então, eles assistiram ao filme A Vida é Bela, né, que é um clássico lindo, certo? Que fez a gente também suscitar o tema do fascismo, né?
E aí eles assistiram ao filme A Vida é Bela. A maioria não tinha assistido porque eles são muito novos, então eles não... Muitos, eu acho que quase ninguém tinha assistido. E fizeram uma relação com o livro O Pequeno Príncipe. Mas como é que a gente vai fazer isso? De forma que eles relacionem e eles comecem a produzir, pensem, reflitam juntos. Aí o que é que nós fizemos? Nós começamos a fazer murais virtuais. Então existe uma ferramenta chamada Padlet, né, para os professores que estão assistindo a gente, entrando de passagem aí. Existe uma ferramenta chamada Padlet, que essa ferramenta ela é um mural virtual. Então os alunos eles podiam relacionar, fazer o comentário deles relacionando o filme ao livro, todos juntos. Então, Bárbara chegava lá, colocava o comentário dele a respeito de alguma coisa, o outro poderia também entrar e colocar o comentário dele a respeito do que achou do filme e fazer a associação. Eu poderia entrar no seu comentário e fazer o meu comentário do seu comentário, dizer, Bárbara, eu também observei isso, não sei o quê. Eu posso também dar o like no seu comentário, então você pode ganhar likes ali do comentário do mural virtual. Então, são dinâmicas que a gente precisa levar em consideração, porque as estruturas já são outras. Então, as estruturas virtuais, as ferramentas virtuais, exigem que a gente também entenda uma funcionalidade crítica consciente dessas ferramentas. Né? Então, à medida que eles percebem que existe uma ferramenta, e as ferramentas elas também podem me unir a outro colega para compartilhar uma experiência de leitura, de saber, de estudo, isso também faz o fortalecimento dos leitores. Porque, sabe o que eu acredito, Bárbara? Eu acredito que o que a gente gosta é de partilhar experiência. Veja quando você vai ver um filme no cinema. Você volta desse filme doido para dar spoiler. Você volta querendo dizer para as pessoas o que você gosta. Eu gostei tanto, eu já assisti o filme tal, mas esse filme é tão maravilhoso, eu gostei tanto. Olha, você precisa assistir. Leitura é a mesma coisa. Se a gente não tiver gente para falar dos livros que a gente gosta. Olha, eu vi um meme que dizia assim, não era bem o memezinho, mas eu me identifiquei, eu disse que um dia eu vou postar, eu guardei, printei, guardei para um dia postar. Então, seja logo hoje, em homenagem a essa live aqui. Era uma menina lendo um livro aqui de um lado do trem e o outro cara do outro lado lendo o mesmo livro. Aí ela diz o seguinte, quando a gente vê uma pessoa lendo um livro que a gente gosta, parece que o livro está indicando essa pessoa pra gente. Já viveu isso, Bárbara, na sua vida? Sim. A gente discutiu isso aqui falando do Clube do Livro. Hoje o Clube do Livro, graças a Deus. Olhem, Humberto Eco, ele diz, né? Não contem com o fim do livro. As pessoas ficam nessa coisa, dizem, porque não vai existir mais livro com a internet, nada disso. Os clubes de livros estão super em alta. E justamente, Piedade, é isso que você traz, essa necessidade. Eu tô aqui, olha, eu tô aqui com 2 leituras, que eu estou ansiosa, olha quantas marcações, para poder conversar. E eu converso, aí não tenho às vezes ninguém para conversar, começo a conversar com... Eu coloco lá risadinha, risos, xingo o personagem, critico o personagem, tudo ali na escrita. Ansiedade, né, de falar daquela leitura. Então, isso que você traz é muito importante. Quando você traz no seu planejamento, que eu vi lá, rodas de conversa, né? Isso é outra coisa também que a gente precisa trazer bastante, frisar bastante até para os educadores, para os pais em casa, né? Para as rodas de amigos, a importância das rodas de conversa, porque às vezes a gente vem falando hoje tanto em autonomia, né? De formar um sujeito autônomo, crítico. Essas rodas de conversa, ela possibilita tantas habilidades no sujeito, né? Essa questão de saber ouvir a importância, né? Saber ouvir ter um olhar diferenciado do outro, do que o outro teve a partir daquela obra, respeitar o posicionamento do outro, dialogar. E aí, às vezes, você tem um ponto de vista que você nunca imaginava. Eu participo do Tags Literárias. E quando eu vou para os comentários, é tanto ponto de vista que eu nunca imaginava em um livro. E aí você começa ali, você tira alguma coisa, você aprende, você relaciona. É tão rico isso, é tão magnífico, é tão máximo.
E as pessoas vêm dizer que o livro daqui a um dia não vai existir mais livro. Eu não acredito. Eu, cada dia mais, eu fico apaixonada por literatura. Né? As contemporâneas, a gente tá com muitos autores aí, com vários escritos bacanas aí, interagindo, dialogando com os temas atuais. Né? E isso, a tendência o caminho é esse que a gente vem fazendo, que você vem fazendo muito bem, né? Fazer essas relações, essa relação com música. Quantos livros aí viraram filme? Né? E os filmes, Jesse estava aqui falando agora que as lives estão deixando ela emotiva, porque a gente discute muito sobre essa questão do livro que virou filme, né? E aí a gente tem a mesma ansiedade que a gente tem de conversar, a gente também tem essa ansiedade de querer ver, né, aquilo ali numa tela. E quando a gente vê e para aquela passagem, aqueles momentos que a gente leu, a gente se emociona, é tão emocionante, é tão lindo isso, né? É muito, muito gostoso. Olha aqui as pessoas aqui comentando, os seus alunos. Ô, Bárbara, deixa eu mandar um abraço para Dionária. Dionária, um beijo, saudades também. Jesse. Ô, Bárbara. Oi. Jesse foi minha amiga. Na minha verdade, nós estudamos juntas na formação em letras, na nossa graduação. Então, na verdade, assim, nós não estudamos na mesma turma. Nossa turma acabou se separando no começo, aí depois se juntou no final, foi uma coisa assim, mas a gente tem essa história de percurso de formação. Minha professora de inglês também, tá, meu bem? Olha aí. Trocamos altas figurinhas de leitura. Eu vou falar um pouquinho, eu estou aqui cheia de anotações e eu vou depois lhe abusar no privado. Gostei dessa questão que você traz de horizonte de expectativas. Eu trabalhei na minha graduação, no meu TCC, trabalhei no mestrado comportamento informacional, né? E trabalhei no TCC essa questão da indexação de literatura, porque eu acho que as pessoas, ao catalogarem os livros, né, nas bases de dados aí, não têm vista essa questão da subjetividade do leitor. E eu trabalhei muito isso, e eu passei um pouquinho pela área de letras aí, literatura, conheço aí alguns autores e fiquei apaixonada, eu quero fazer uma especialização em literatura, porque assim, é muita coisa bacana que a gente vê. Você trouxe livros aí na literatura e sociedade que tem várias abordagens sobre a subjetividade, sobre questão de cultura. Isso é tão importante a gente estar, né, procurando conhecer, né, bebendo dessas fontes, porque a gente precisa estar se atualizando. E uma coisa que você falou nessa perspectiva da subjetividade, quando as turmas, não cabe mais a gente preparar uma aula e a aula desse ano vai servir para a mesma aula do ano que vem. Como você disse, são grupos diferentes, né? São turmas, comunidades diferentes. A gente precisa conhecer aquele público e ver como é que a gente vai trabalhar com aquele público. São públicos ali com realidades diferentes, né? Ora gosta de ler, ora não gosta de ler. Tem algumas peculiaridades, traços de sua personalidade, que a gente precisa também estar atento a isso para trabalhar. E aí você viu que eles associam, eles estão antenados nas redes sociais com o que está acontecendo. E ele traz questões que inquietam, que eles trazem inquietações. E que como não deixar passar isso em sala de aula? É um momento novo, então a gente precisa ver como é que a gente vai trabalhar aquilo ali. E aí trazer uma obra, trazer uma música, trazer algo no mundo da arte e da cultura para relacionar e aproveitar aquela chance ali, trabalhar essa questão, né, de subjetividade e leitura do sujeito. Então, é isso que a gente precisa fazer. Acho que o caminho é esse, não tem como voltar, né, lá para trás. É cada vez seguindo essa perspectiva. Mesmo a gente precisa ficar atento ao que o leitor gosta de ler, ao que está ali na vibe dele, né? Eu participo do Clube do Livro Sementes do Amanhã e eu fico assim, boquiaberta com o posicionamento deles. Nós temos alunos, diga-se de passagens, que têm um senso crítico muito grande, né? Muito... as rodas de conversa, elas não são as rodas de conversa bobinhas, não. Eles não trazem contribuições bobas, eles trazem contribuições bem relevantes. E a gente precisa estar acompanhando, porque senão a gente fica para trás. Muito, muito bacana. Deixa eu ver se tem mais alguma... E eu quero... E falando do grupo do livro da escola, que você acabou de citar, né? Tem você, o professor
Luiz, o professor Renato, não é isso? E, assim, também é uma coisa que eu acho linda, essa reunião de vocês, essa disponibilidade de estar compartilhando leitura ali. E para mim, é algo que é para a gente deixar claro uma coisa, né? Que eu não sei se ficou claro. A questão da subjetividade, como a gente falou, e da fruição, a gente já tem para nós que isso é importante. E a questão da leitura da escola, quando um professor ele seleciona um livro, né? E ele diz, professora, por que não selecionou tal obra? E por que não selecionou essa ao invés dessa? Porque a escola também tem a missão de preparar o aluno para determinadas interpretações. E ele só vai chegar, que é a questão da ampliação do horizonte de expectativa. E ele só vai chegar lá a partir de determinados modelos de leitura. Né? Então, por exemplo, por que a gente vai começar, por que a gente precisa ler um clássico? A gente precisa ler um clássico e um determinado formato de leitura, porque aquela leitura ali, se ela não funcionar para você enquanto fruição, ela vai servir para você a ler outros modelos de texto. Então, ela é a porta para criar uma habilidade que você precisa e desenvolver uma competência para ler todos os que você quiser, ganhar asas, para ter autonomia. Então, tem um livro que o sexto ano já lê, o sexto ano do ano passado leu, o sexto ano desse ano está lendo, que se chama Menina dos Sonhos de Renda. E esse livro é um livro simples, mas é um livro lindo. É uma história narrativa. Então, nós temos uma narração, é uma história, certo? Mas todo em verso e cheio de metáforas. Cheio de metáforas. Então, trabalhar um livro como esse para o aluno é fazer com que ele ganhe a capacidade, a habilidade para interpretar linguagem figurada. Então, naquele momento, eu não poderia... Naquele momento eu não poderia, por exemplo, colocar o Diário do Banana, que eu sei que eles vão adorar. Eles vão adorar. E o Diário do Banana é top. Vocês devem ler o Diário do Banana. Só que eu, enquanto escola, eu, enquanto professora e orientadora desse caminho, mediadora desse processo, sei que o Diário do Banana, que é muito massa, ele não tem, naquele momento, o objetivo que a gente precisa alcançar, que é desenvolver outras possibilidades. Se preparar para outros caminhos, sabe, Bárbara? Então, é importante a gente dizer isso, porque para a gente não ficar naquela de que é só trabalhar a fruição, que é só uma questão de prazer. E para as pessoas não se sentirem, para aqueles que se sentem assim, meu Deus, eu acho que esse povo tomou o remédio da leitura e eu acho que nasceu assim. Não é uma questão também, minha gente, de nascer assim. O que a gente faz é uma questão de formação, de criar uma rotina, de criar um hábito, de se identificar com a leitura, né? Tem todo esse processo. Por exemplo, nós fizemos na aula da semana passada um documento compartilhado que era um questionário sobre experiências de leitura. E o questionário dizia assim, era bem subjetivo, cada um ia dizer sobre o seu, mas tinha uma pergunta que dizia assim, qual livro você começou a ler e abandonou? Porque é importante dizer para o leitor que tem leitura que também ele não vai se identificar, que ele não vai gostar, que ele vai ter problema, né? Então eu coloquei lá o meu livro, que eu já tentei ler 2 vezes e eu nunca consegui terminar, porque eu não gosto do personagem, eu acho a personagem muito caidinha, um livro maçante. Já tentei ler 2 vezes, porque já tinha comprado, fico na metade e digo assim, é perda de tempo, eu não vou ler esse livro não. Então, a gente precisa contar para o leitor também que ele vai encontrar também esses empecilhos na leitura. Né? Nem tudo são flores. É aquela questão do diálogo mesmo com livro, leitor, livro. Isso que você traz. E a importância do Clube do Livro, né? É esse ponto que você traz. Porque o Clube do Livro tira a gente da nossa zona de conforto. É um livro que é indicado na TAGS mesmo, funciona assim. Escritores, eles indicam uma leitura para aquele mês, né? E o livro é surpresa. Todo mês o livro é surpresa. E às vezes a gente se depara com livros assim que se eu fosse para a livraria eu não compraria. Agora, quando a gente traz essa questão, né, no âmbito escolar, o que você traz é fantástico, porque existem vários gêneros literários e a gente precisa apresentar esses gêneros para os meninos. Nós trouxemos semana passada o Yuri, que tem o livro dele, por exemplo, O Ser Feliz Dói. São crônicas, né?
com alto teor de criticidade, crônicas, né, críticas. E a gente também pensando nisso, quando você fala dessa questão de apresentar para os meninos, olha, a gente precisa estar olhando esses gêneros literários, pensando também nos exames que eles vão fazer, né? Nos Enem, nas Olimpíadas que tem, eles vão se deparar, o professor Renato conversava comigo, Bárbara, os exames estão cada vez com nível de interpretação altíssimo. O aluno tem que estar preparado para responder uma prova, sabe, com autonomia, com familiaridade. Se a gente não preparar esse aluno na educação básica, já lá no quarto ano, quinto ano, sexto ano, devagarzinho, e não fazendo um trabalho de formiguinha, quando ele chegar no ensino médio, quando ele for fazer um exame desse, ele não vai ter as habilidades, a competência necessária para poder responder essas provas. Então, isso que você traz é importante. A gente precisa também trabalhar a subjetividade, agradar, mas também trabalhar de forma simultânea ou em algum momento, né, separado essa questão dos gêneros, apresentar para eles gêneros. Né? O Rubinaldo também trabalha muito bem na disciplina, a professora Adriele, eu já participei de alguns momentos. Isso é muito importante. A gente precisa ter esse olhar de que a gente precisa estar lendo também outras literaturas. E nós, professores, né, educadores, que estamos aí acompanhando, também a gente precisa sair desse vício também de ler aquilo só que a gente gosta. Porque senão a gente não acaba, só fica naquilo, não sai, fica naquela zona de conforto, né? O olhar não muda, fica sempre aquele mesmo olhar, a perspectiva, não consegue acompanhar. É preciso a gente se dispersar um pouquinho e caminhar para outros tipos de leitura assim, ainda porque a gente não goste. Meu bem, o nosso tempo está chegando e o nosso papo está tão gostoso. Bárbara, realmente. Foi muito bom conversar com você. A gente está pensando aqui trazer discussões de obras, né? Trazer um livro e discutir analisar aquele livro sobre várias perspectivas. Porque eu vejo aqui que os meninos, as pessoas, tragam dicas de leitura, vamos discutir livro. Se a ideia é incentivar nessa questão de mostrar outros livros que a gente não tem o costume de ir na livraria comprar. As pessoas vão assim, Bárbara, que eu estou precisando ler, que livro você me indica? Eu preciso, como a gente diz na biblioteconomia, eu preciso fazer um estudo de usuário. Não é assim, né? Somente um livro. A gente precisa conhecer o outro, até para poder ver se consegue indicar algo que case bem com a necessidade dele naquele momento. Mas, assim, foi um papo muito bacana, muito legal mesmo. Muito obrigada, professora. Parabéns, né? Por você já estar com esse olhar aí bem voltado para essas novas necessidades, essas novas demandas aí que a gente tem percebido no âmbito da educação, no âmbito do incentivo à leitura, trazendo essas questões da subjetividade, do horizonte do leitor. Isso é muito importante, a gente precisa focar nisso mesmo, o caminho é esse. Você vem fazendo um trabalho brilhante, parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo. Eu passo, às vezes eu estou vendo lá, uma vontade de ficar lá para acompanhar, mas, assim, parabéns, viu? E muito obrigada por sua participação. Bárbara, eu também tenho muito a agradecer. Olha, eu quero agradecer a todas essas pessoas que entraram nessa live, deixaram uma palavra carinhosa para nós nesse momento, né? Então, todos os meus ex-alunos que entraram aí viram aquela chamadinha do Insta dizendo que a gente estava numa live, entrou pelo menos para deixar um abraço, para dizer uma mensagem de encorajamento. Eu vou dizer para vocês que vocês são a minha inspiração diária, vocês são aquilo que me motiva para ser melhor, né? E fico muito feliz de ver esses ex-alunos chegando e deixando essa mensagem de apoio. Os meus colegas também que entraram nessa live, colegas maravilhosos, o professor Chico, eu vi ali, eu vi também a professora Juliette, que é uma professora maravilhosa, que trabalha com os pequenos, mas uma perspectiva tão à frente. Ótimo, porque ela já tem uma perspectiva já muito à frente também. A professora Juliette é muito, muito maravilhosa. Estou vendo alguns alunos atuais que entraram timidamente, assim, né? A gente precisa divulgar mais essa live tem que crescer, né? A gente tem que divulgar. E, por fim, eu só tenho que agradecer o convite seu e do professor Rubinaldo, né? Que são profissionais que eu admiro bastante e que fazem parte dessa equipe
tão preciosa, essa equipe tão valorosa que é a equipe do nosso colégio Nossa Senhora da Piedade. É bem isso mesmo. Muito obrigada, viu? Chega arrepiei. Muito obrigada. Olha, e para terminar, deixa eu mandar um beijo para esse ser de luz. Cristiano, pense num profissional também. Minha gente, só tem gente boa. Olha, Francisco, você é top. Bárbara, muito obrigada mesmo, viu? Muito obrigada pelo convite. Obrigada, professora. Até mais. Vemos por aí. Tudo de bom. Tchau, foi um prazer. Linda. Ai, que delícia de bate-papo. Não dá vontade não de parar. Rubinaldo, corre para a gente fechar essa live, porque já estamos no tempo. Que momento grandioso, né, Bárbara? Isso, eu estava aqui aprendendo e sugando muito de vocês que têm aí tanto para nos transmitir. E as anotações, altas anotações aqui com as contribuições da professora. Eu fiquei pensando, né, quando Piedade salientava aí que a gente deve abrir os olhos dos nossos alunos, que a gente nem sempre lê apenas o que gosta, né? Aí eu fiquei pensando em uma mensagem de Cecília Meirelles, que ela diz assim pra gente, que o vento traz lugares de tão longe, né? Então, que a gente possa olhar nessa perspectiva. Cair um livro ali na sua mão. O vento das letras, né? Trouxe aquele livro para você. Então, aproveite essa oportunidade, aproveite esse momento. Outra coisa também que eu fico muito feliz, né? É quando eu vejo essa prática aí que Piedade salientou, dos meninos conseguirem, Bárbara, fazer esse link, né? Esse link de um assunto com o outro, dos meninos conseguirem contextualizar. Eu gosto muito de bater nessa tecla, sabe, Bárbara? Eu gosto muito de enfatizar, né, essas situações da gente contextualizar com o nosso dia a dia, da gente estar lendo um livro, da gente estar lendo um texto e lembrar de alguma situação que case, né? Eu sempre digo aos meninos que texto a gente lê além das letras, né? Texto a gente precisa ver nas entrelinhas. Texto a gente precisa ver nas pistas, né? Então, o texto, ele traz um contexto. Nenhum texto vai nascer do nada, né? Todo texto, ele vai trazer um contexto. Aí nós, leitores, temos que nos agarrar com aquele texto para que ele possa confessar esse contexto, né? Para que ele possa entregar esse contexto. E aí agora nós vamos fazer essa interpretação, nós vamos fazer essa contextualização, aí nós vamos fazer esse bate-papo, e esse bate-papo aí, Bárbara, é muito rico, né? Porque a gente fala, a gente ouve, a gente recebe, a gente dá, né? Há uma troca de conhecimento, há uma troca de informação, há uma troca de emoção, né? E ainda, Bárbara, há um respeito mútuo, né? Nem sempre eu tenho o mesmo olhar que você, mas eu aprendo a ouvir o seu olhar. Eu aprendo a ouvir, né, a sua interpretação. Isso também é muito importante, né? Então, eu acredito que a leitura é o caminho para a gente ter essa sociedade aí mais crítica, né? Para a gente ter essa sociedade mais empática, para a gente ter esse respeito mútuo. Eu digo todos os dias aos meus alunos, a minha esperança, ela está aí, depositada em cada um de vocês. A minha esperança é que vocês já têm uma visão mais ampla do que é sociedade, do que é o social, do que é o outro. E isso a gente só agarra, Bárbara, e isso a gente só apresenta por meio da leitura, por meio das palavras, não é, Bárbara? Então, eu quero dizer que eu fiquei muito emocionado com essa live de hoje. Sensacional. Parabéns. Maravilhoso. Nosso tempo está esgotando e eu gostaria aqui de agradecer a participação de todos. Viu? Foi uma live maravilhosa que trouxe contribuições assim muito significativas no âmbito Quarta-feira tem mais, né, Bárbara? Quarta-feira tem mais e nós vamos trazer aqui sobre contação de história. Nos acompanhem, vamos trazer a professora
Juliette, que faz também trabalhos muito assim estimulantes no âmbito da contação de história. E nós contamos com a participação de todos e agradecer a participação da professora